Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estarmos aqui de volta com nossas aulas desse ambiente virtual, acolhendo o ensejo desse momento diferenciado que vivenciamos no país, do coronavírus, para prosseguirmos com nossas aulas que não podemos tê-las nesse momento de forma presencial. Que Deus esteja em nosso meio, que nos intua, nos ilumine e dê a vocês uma boa aula de conteúdo. É isso que esperamos. A temática que iremos falar hoje envolve algo que é muito controvertido no país atualmente. É o direito da criança e do adolescente representado pelo nosso Estatuto, que irá fazer 30 anos agora em 2020, que é a Lei 8.069/90. Essa legislação começou pela nossa Constituição Federal, que trouxe o princípio da proteção integral, depois o Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 8.069/90, trouxe a regulamentação desse princípio da proteção integral no seu artigo 3º, dizendo que essas pessoas, esses seres, que são as crianças e os adolescentes, as crianças numa faixa de 0 e idade inferior a 12 anos, e os adolescentes com 12 anos e idade inferior a 18, todos eles estão num período de formação, estão se formando, se estruturando fisicamente, formando inclusive nessa parte intelectual, na sua formação de caráter. E daí nós vamos encontrar dentro dessa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente um caráter excepcional, esse princípio que rege essa abordagem excepcional em prol dessas crianças e desses adolescentes. Nós vamos observar que algumas expressões costumeiramente adotadas no Código Penal, no Código de Processo Penal, de modo geral, a legislação para os maiores, elas não são utilizadas da mesma forma ou perspectiva para uma criança e principalmente para um adolescente, até porque as crianças, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação estatutária ou minorista, receberá medidas protetivas. Já os adolescentes é que irão receber medidas socioeducativas. Poderemos observar, portanto, que de acordo com essa situação excepcional que estão esses adolescentes em período de formação e essas crianças, eles têm um tratamento diferenciado. Nós podemos constatar que na legislação estatutária ou minorista não haverá esse nome de criminoso. Nós teremos ali que temos um ressocializando o infrator. Lá não teremos denúncia, nós teremos representação. Lá nós não teremos a prisão, mas uma busca e apreensão. O adolescente será submetido a uma audiência de apresentação. Ele não será submetido a audiência de interrogatório. E assim nós vamos encontrando aquelas expressões mais duras, estigmatizantes, que são suavizadas em prol desse ser, nesse período de formação, a criança e o adolescente. Observamos inicialmente que há duas modalidades de competência que devem ser previamente analisados nesse universo da infância e juventude, que é a competência exclusiva e a competência concorrente. As varas da infância e juventude terão competência exclusiva para apreciar os processos infracionais praticados por adolescentes, cometidos por adolescentes, ou seja, aqueles que têm 12 anos completos e idade inferior a 18. Esses processos tramitarão de forma exclusiva pelas varas da infância e juventude. Ainda que, digamos que a ação criminosa tenha sido praticada em concurso de autores partícipes envolvendo alguns  essa ação será desmembrada. A parte que envolve
O adolescente tramitará nas varas da infância e juventude, e os maiores responderão pelas varas criminais. A gente observa comumente que alguns criminosos sempre estão buscando algum adolescente para auxiliarem a eles nessas práticas e condutas criminosas, exatamente para depois imputar exclusivamente a conduta maior ou a ação maior ao adolescente, isentando a responsabilidade deles. Então, preste bem atenção que neste processo que envolve adultos, maiores e adolescentes, eles serão desmembrados. Os adolescentes, a competência da vara da infância e juventude para apreciação dos autos infracionais daqueles que têm 12 anos e idade inferior a 18. Então é ali que serão apreciados. Os maiores, as ações deles serão apreciadas por uma das varas criminais do Poder Judiciário, é claro, no território onde foi praticado o ato ilícito. Mas há também nas varas da infância e juventude uma competência chamada concorrente, porque as varas da infância e juventude estão analisando não só os feitos infracionais nesta esfera de prática de atos ilícitos, mas também ela tem uma vertente de feitos cíveis, onde tramitarão por ali feitos de colocar a criança ou até o adolescente em família substituta, quando observaremos as ações de guarda, tutela, a adoção, e principalmente a adoção, que começamos ali com o feito do pedido de habilitação para a adoção, né? Ficando na fila de espera até encontrar a criança que se espera dentro das condições físicas que possa melhor se adequar ao parâmetro daquela família adotanda. Nós teremos também nesse universo, nessa vertente civil, nessa seara civil lá nas varas da infância e juventude, outros feitos, como por exemplo as autorizações para viagem ao exterior. Há crianças, adolescentes que precisam viajar ao exterior e às vezes está faltando um dos pais, o genitor não está, ou a genitora, a mãe não está, ou um deles não consente. E esse não consentimento injustificável poderá ser suprido lá pelas varas da infância e juventude, pelo juiz que está atuando nessa vara civil. Observemos, portanto, também outras circunstâncias, que é o suprimento de consentimento para casamento. Nós tivemos recente alteração desse particular, porque havia a possibilidade de suprir a idade núbio. A moça, a menina, que se engravidou com 12, 13, 14 anos, poderia buscar nas varas da infância e juventude o suprimento da idade marital, para que atingisse a idade de 16 anos, que é considerada idade núbio, e aí ela pudesse entabular o seu casamento. Hoje não se casa mais sem a idade núbio. Havia até uma excrescência no Código Penal desse particular, lá no artigo 107, inciso 7, que a pessoa que se engravidava aos 18, a menina que se engravidava com 12, 13 anos, com o casamento, o autor da gravidez não responderia pelo crime de estupro de vulnerável, pela presunção de violência e pela idade. Já foi revogado esse inciso 7 do artigo 107 do Código Penal, de modo que as meninas que estão engravidando com 12, 13 anos de idade, o autor dessas ações, ou aquele que gerou essa gravidez, vai terminar respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, de acordo, é claro, com as condições e circunstâncias que será analisada pelo Ministério Público antes do oferecimento da sua representação. Mas muito bem, retomando essa vertente civil das varas da infância e juventude, ali também, além desse suprimento que não mais existe da idade marital, tem o suprimento de consentimento para o casamento.
nós vamos observar que, em algumas circunstâncias, ou a mãe ou o pai não quer que a filha case com determinada pessoa, embora ela já tenha 16 anos, que é a idade marital, sob argumento daquele rapaz, por exemplo, não ter vindo de família expressiva, ou não ter uma ocupação aos olhos da sociedade muito interessante, e aí, às vezes, o pai ou a mãe não dão consentimento para o casamento. Esse não consentimento pode ser meramente discriminatório. Então, se esse não consentimento for injusto, ele poderá ser apreciado pelo Poder Judiciário por meio de uma ação de suprimento de consentimento. Nós vamos ver que essa ação na esfera civil tramitará lá nas varas da infância e juventude, após análise do Ministério Público, citação da parte contrária, instrução do processo, serão analisados todos esses aspectos. Durante a instrução do processo, e restar evidenciado que o não consentimento foi injusto, ou seja, meramente discriminatório, após oitiva do Ministério Público e coletar as provas, o juiz poderá suprir o consentimento do pai ou da mãe que não permitiu este casamento. Mas nós temos também, lá nessa vara civil da infância e juventude, nessa vertente civil, as ações muito comuns, que são as ações de guarda e responsabilidade. Por isso que se fala que essa competência das varas da infância e juventude, nesta seara civil, ela é concorrente. Porque quando se tratar, nesse contexto familiar, de família substituta principalmente, nós vamos observar que a infância e juventude, com as suas varas, manterá a competência do feito apenas quando a criança ou o adolescente estiver em situação de risco. Se não estiver em situação de risco, esses feitos poderão tramitar nas varas de família. Por exemplo, digamos que a guarda de uma criança esteja sendo disputada entre os pais, que já estão divorciados. Então não há nenhum risco para essa criança. É o pai e a mãe que está disputando ele. Nesse momento, esse processo poderá tramitar lá nas varas de família. Mas, no entanto, se a guarda dessa criança for disputada por um tio, por uma avó, por terceiros, aí há uma situação de risco em que esta guarda necessariamente deverá tramitar nas varas da infância